noite, pessoal. Antes de começar a palestra aqui de morte, eu estava vendo ali atrás e pensando o seguinte: lá no PET, que é no programa de transplante, a gente tem essas coisas do Estado, né, que são obrigatórias, de gestão e tudo mais. No setor de educação tem que fazer uma coisa chamada benchmarking, que é assim, olhar as empresas paralelas que fazem alguma coisa parecida com a gente, tirar tudo que é bom para poder copiar, né? Eu estava olhando isso, que com certeza a Liga de Trauma a gente podia fazer um benchmarking com eles, pegar o programa de transplante, olhar a organização deles e puxar tudo que tem de bom para a gente conseguir fazer no nosso, porque eles estão de parabéns. Ficou muito legal. É o seguinte, a gente vai falar de morte encefálica. E por que eu comecei a foto com o cemitério aqui que eu coloquei? Porque essa semana passada, na verdade, eu tive que ir no enterro. E eu lembrei que tem vários médicos que não vão em cemitério, né? Nem pisam em cemitério, porque a criptonita do médico é ele ir no cemitério. Se ele for lá, ele perde as forças, semana que vem ele não consegue funcionar, porque ele foi lá e pisou numa terra maldita aí qualquer. E na verdade o que a gente vai falar aqui é de fim de etapa, do luto, do que acontece ali na morte encefálica, no período da morte. Mas a gente vai falar de morte encefálica e doação de órgãos principalmente. Então a ideia da aula aqui, e é para a maior parte de vocês, é fazer isso aqui que a gente sempre coloca nas aulas de morte encefálica. Por quê? Porque a gente tem que ter a capacidade de enxergar um indivíduo que está morto, na possibilidade do que está ali, do que vem além daquilo ali. E é difícil, porque a maior parte das vezes quando a gente fala disso, a gente está urubuzando o paciente, tentando chegar a um paciente que está morto mesmo, está querendo só a doação dos órgãos. Bem, então eu vou tentar mudar essa ideia de vocês inicialmente. Essa ideia que fica assim dicotômica, que ou você está morto, ou você está vivo, ou você é da parte da vida, ou você é a parte da morte, ou você está ajudando, ou você está atrapalhando. Então, passando aqui, o que a gente tem? Isso daqui é um número bem legal para vocês, que são, vou falar jovens, que não vão parecer velhos, mas que são da geração mais nova, que é uma preocupação em relação ao custo e o porquê que a gente faz as coisas. Lá nos Estados Unidos, eles fazem um pagamento de, por exemplo, de o quanto que o hospital recebe, o quanto o médico recebe. Eles fazem uma coisa chamada pagar por performance, pay for performance. Assim, se você interna um paciente, você consegue fazer com que aquele paciente que tem uma pneumonia, tenha alta mais cedo, use um antibiótico que seja menos caro, no final você vai ter um salário que tem um bônus, e o hospital vai ter um bônus, porque a sua performance foi melhor. Então, na verdade, eles se preocupam com o custo. Então, a gente vai ver uma questão de custo aqui sobre transplante e doação de órgãos. Então, a gente tem ali a lista do rim e do fígado, que é o número de pessoas em lista e o número de transplantes realizados. Isso daqui é aproximadamente do ano passado, do ano retrasado com o ano passado. Então, tem 19 mil pessoas, 19.900, quase 20 mil pessoas na lista, com 5.600 transplantes realizados no ano. É muita gente na fila e pouco transplante realizado. Essa conta ela não fecha. Não fecha por causa do Brasil e nem fecha por causa da Dilma. Não fecha em lugar nenhum do mundo. Tem muita hipertensão, muita diabetes e pouco transplante. No fígado, a gente tem uma priorização que é um pouquinho mais rápida, embora no fígado o paciente ele tem uma dificuldade de chegar para fazer o transplante. Às vezes a gente tem um paciente que tem TGO, TGP alterada, tem algum cantinho ali que tem um carcinoma hepatocelular e que o médico não se atentou que aquilo ali é um indicativo que ele pode fazer o transplante. Ele é elegível para o transplante. E aí, por isso que esse número aqui também não é tão grande. No caso do coração é a mesma coisa. 220 pessoas no Brasil precisam de um transplante de coração. Se você colocar os pacientes com insuficiência cardíaca, classe 4, você sabe que no Brasil não existem 220 pessoas que precisam de um coração. Está faltando gente nessa conta. Por quê? Se a gente perguntar nessa sala, ou mesmo no congresso de cardiologia, como é que a gente faz para encaminhar o paciente para o transplante de coração? A gente sabe que é difícil. É difícil encaminhar o paciente para o que a gente chama de atenção quaternária. A atenção primária está aí, a atenção secundária você sabe os hospitais que atendem, mais ou menos. Quando o serviço ele é terciário, ele é quaternário, que tem um transplante, é difícil de você encaminhar o paciente. Aqui a gente tem o pâncreas, que também tem pouca inscrição, o pâncreas rim também, menos do que a gente imagina.
E no final a gente tem uma conta que não fecha, mas na frente a gente tem outro dado legal, que não vai ficar complicado para vocês, que é o custo comparado. Quando a gente vê o custo da diálise, que é esse daqui das bolinhas, a gente vê que quanto mais o tempo passa, o cara faz a sessão de diálise, mais caro fica. Mais caro vai ficando. E é impagável isso daí. E no final, por que a gente começa no transplante aqui mais alto e rapidamente ele resolve a situação? Porque tem o bolo inicial da cirurgia, do cirurgião, do anestesista, do clínico, das medicações iniciais, a sua cirurgia, o custo é bem menor. Então interessa para o governo, para a sociedade, que exista mais transplante em geral do que paciente crônico aí, aguardando, lotando os hospitais, reinternando, uma série de coisas. Aqui é outra pergunta que vocês podiam falar, mas transplante é igual ficar com outra doença, cara. Porque você vai ter outra doença, o cara vai ter que tomar remédio para a vida inteira, eu ouvi dizer que é a mesma coisa. Só que a gente sabe que o cara que ele é transplantado, ele tem uma sobrevida muito melhor ao longo do tempo do que o cara que está em diálise, e o mesmo vale para os outros órgãos se for para parear. O mesmo vale para quem tem uma hepatopatia crônica, uma doença hepática grave, ou um paciente que tem uma doença cardiológica grave, também o transplantado ele tem uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor, porque ele interna menos, a saúde, a percepção de saúde é melhor, a parte psicológica é melhor, tem coisas que você pensava melhor. E tem essa parte daqui, que é a Natália também, que a Natália fez transplante de fígado com bom sucesso. Aqui ela, depois do transplante de fígado, opa, e aqui pulou, ela pulando a amarelinha. Aí eu fui pegar o nome dela, que rede social eu fui, né? Botei Natália, eu nem reconheci no Facebook, já está com 18 anos lá, várias fotos. Por quê? Porque essas pessoas são reais, elas existem, os transplantes existem, de criança para criança, adultos, idosos, mães que precisam cuidar dos filhos, pais, histórias emotivas, histórias simples de pacientes que querem ter mais qualidade de vida e querem aí largar uma máquina, ou largar o regime de internação, e a gente precisa o quê? Daquele ovo lá atrás virar pássaro para a gente poder resolver isso. Por isso que eu botei essa figurinha aqui, porque o quê? É tudo uma questão de ponto de vista. De um lado você pode falar assim, cara, esse cara tá morto. Do outro lado você pode estar do outro lado falando, não, mas ó, 2 rins, um fígado, córnea, tecido, osso e ainda tem o coração às vezes. Então depende do ponto de vista como é que você trabalha isso daí, certo? A gente vai falar aqui do processo de doação e transplante. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre qualquer questão de doação de órgãos, a gente fala com o máximo possível de informação, porque a gente sabe que existe uma dificuldade no currículo da gente ouvir falar sobre isso. Sobre transplante, sobre doação de órgãos e sobre questões de terminalidade, que a gente vai falar aqui também. Só para a gente poder analisar, que a gente sempre faz, quem aqui é do primeiro até o 6º período? Levanta a mão para mim. Ótimo. Quem é do 6º período para frente? Perfeito. Fico feliz de ter primeiro ou 6º período, porque uma das melhores alunas que estava lá no curso da Liga, ela era do 2º período. Ela foi impressionante, os outros professores também acharam. Então, para mim, está ótimo, sem problema. Então, isso aqui é o processo de doação e transplante, que é um relógio que a gente acha. Esse relógio diz o que a gente faz. Porque quando a gente chega lá, num paciente, que a gente vai entender que ele está em morte encefálica, em morte cerebral lá, a gente chega no hospital, de jaleco, o pessoal diz assim, você vai tirar o órgão agora aí? Tu já vai abrir aqui agora? Já é agora? Não, não é agora, calma. Não é assim, só você chegar com a maleta, abre, ou se você está na boate, o cara leva você, abre, tira seu rim, bota no gelo, e aí no outro dia você está com o rim a menos, e o rim foi para alguém, foi vendido, a gente vai falar disso rapidinho também. Então é um processo que é complexo, não é muito fácil. O processo ele envolve assim, primeiro o que a gente vai falar rapidamente, que é detectar o potencial doador, detectar o cara que está em morte cerebral. Tem um cara aqui que está em morte cerebral. Eu não sei se ele vai doar, eu não sei se ele não vai doar, eu preciso dizer que ele está morto. Para quê? Para a família enterrar, para terminar aquele processo, seja o que for. Para o hospital precisar desligar os aparelhos e oferecer o leito para outra pessoa, porque o plano quer resolver isso, porque todo mundo tem alguma coisa para resolver e a gente precisa encerrar esse processo.
E também, às vezes, porque você quer seguir para o cara poder doar os órgãos, com certeza. A gente tem a etapa aqui de avaliação desse potencial doador, que a gente chama assim potencial doador. A gente vai ver o que vai acontecer com ele. E aí a gente vai ver os exames, quais órgãos que podem ser doados, se pode ser doado, se tem alguma exclusão, alguma coisa que impede. A gente tem um período de manter esse paciente ali, porque existe uma chance que a gente vai ver que é grande de ter uma parada cardíaca. E se tem a parada cardíaca, o sangue coagula e você não consegue captar mais os órgãos daquele paciente. Você faz o foco da aula, que é o diagnóstico da morte encefálica, que é muito difícil. Muito difícil você conseguir, com o que a gente tem de currículo hoje em dia, que você tem de abordagem hoje em dia, você conseguir que a população médica em geral se sinta confortável a fazer. Sem ficar chato, a gente teve os cursos da gente, os cursos que a gente faz, eles têm que ser testados, né? A gente fez os testes do nosso curso e 80% dos médicos, incluindo turmas que às vezes eram turmas de neurocirurgião, 80% dos médicos diziam que não se sentiam confortáveis sobre morte encefálica, de falar, de explicar para a família, de dizer como era o segmento do protocolo, de dizer que também não sabia. A gente fez o curso, esse número inverteu, 20% disse que ainda tinha alguma insegurança, mas isso é comum, por isso que a gente vai focar no diagnóstico. A gente tem a entrevista da família, a abordagem, que a gente tem, na verdade, até propostas de conversar só sobre isso, porque é uma conversa complicada. Exemplo, no hospital público aqui do município do Rio, teve uma vez que a gente foi ver um caso, tinha uma família, uma criança de 6 anos. A criança de 6 anos foi no terraço pegar uma pipa. História real. E aí ela caiu do terraço, fez um TCE grave, e aí ela foi levada para o hospital e foi diagnosticada a morte encefálica do paciente. Você chega para a mãe que acabou de ter o diagnóstico de que o filho dela teve morte encefálica porque algum descuido familiar aconteceu, a criança foi sozinha e caiu. Ela já se sente culpada. Independente dela ter culpa ou não, eu acho que não era uma questão de culpa, a gente tem aqui o fato de que a criança estava morta. A mãe chega para você, olha para você chorando e fala assim, meu anjinho morreu, doutor, o que eu vou fazer agora? E você, na sua cabeça, pensando assim, cara, como é que eu vou falar sobre doação de órgãos e ela ainda está processando a morte do menino? Então, por isso que essa entrevista, ela tem treinamento, gatilhos, técnicas mesmo, assim, receita de bolo, para a gente poder saber como é que a gente ama. E aí a gente tem proposta de, não hoje, mas também repassar isso para vocês em outros momentos. A gente tem os aspectos logísticos, porque às vezes é um rio que vem de Itaperuna, é um coração que tem que cruzar a Avenida Brasil que tem engarrafado, N coisas. A gente tem o momento da retirada de órgãos e tecidos, para vocês terem uma ideia agora, no Rio tem 2 retiradas simultâneas que estão acontecendo. Uma em Araruama e outra aqui uma em Araruama e outra em Niterói, outra aqui em Niterói mesmo. Com doação de rim, fígado, coração. Ao mesmo tempo tem equipes ligando e chamando pacientes, surgiu o rim, surgiu o fígado, surgiu o coração, tudo ao mesmo tempo. E a gente tem essa logística de retirada e ao mesmo tempo essa logística de distribuição, porque o tempo é curto. Quanto menos tempo esse órgão no gelo, melhor, obviamente. A gente tem a parte do transplante, do implante, que vem a seguir, depois que você decide para quem vai cada órgão. E a gente tem a parte de qualidade de auditoria. Só porque eu não vou voltar nesse período agora, para falar disso, eu prometi que ia falar, a parte de distribuição é uma coisa muito complicada. A gente vive hoje em dia aqui, não vou entrar em outras comparações que a gente faz, mas a gente sabe que distribuir qualquer coisa é complicado. A gente tem vários exemplos que a gente dá, mas não precisa de vários exemplos. A gente tem a questão de dinheiro. Como é que a gente distribui dinheiro? Será que a gente precisa de mais dinheiro para quem não tem dinheiro, porque isso acaba piorando a violência? Hoje a chefe de equipe estava conversando isso com a gente no hospital lá na parte da NEF. Ou será que a gente precisa de mais dinheiro na cidade do Rio para a parte turística e é aí que o dinheiro tem que entrar? É difícil distribuir.
Órgão é um recurso escasso. Toda vez que você tem um recurso escasso, a distribuição é extremamente difícil. E aí você tem o rim, o fígado e o coração para serem distribuídos. Para a gente poder poupar e ganhar tempo, já que isso não é o foco, a gente vai explicar para vocês o seguinte. O rim, ele é, no caso, distribuído por critérios de compatibilidade. Então a gente tem duas pessoas aqui que podem ser irmãos, mesmo pai, mesma mãe, extremamente compatíveis. Uma pessoa teve uma infecção grave, usou antibiótico, precisa de um rim agora porque teve problema renal. Um rim pode ser doado por um irmão para o outro. Mas a compatibilidade é importante, porque senão existe o quê? Rejeição. São 2 testes de compatibilidade que levam aí umas 8 horas para ser realizados completamente. Então não adianta você chegar na boate e arrancar um rim de alguém que parece contigo, porque não vai dar tempo de ele fazer os testes de compatibilidade e não vai funcionar. E quando não funciona, o rim explode mesmo, explode como se fosse, sei lá, uma furunculose, assim, que o final explode, horrível assim mesmo. Mas você tem outros critérios, como o fígado, que é gravidade. O pessoal do fígado falou assim, olha só, eu sei que o pessoal do rim ele pode fazer hemodiálise, pode aguardar para receber um transplante, dá para esperar um tempo aí, você vai dialisando. Mas o fígado não dá. Então o meu ele tem que ir para o mais grave. Então eles entenderam que no caso do fígado a distribuição vai para o mais grave. E aí existe uma lista mesmo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque a gente tem ideia de quem são os mais graves. E no caso do coração tem uma questão de tamanho. Porque por questões de tamanho não adianta eu pegar um jogador de basquete de 1,90 m lá que teve um PCE, um PAF lá, um aneurisma cerebral roto, aconteceu. Aí ele vai doar para uma menina que tem 1,50 m. Não vai fechar a caixa torácica dela. Não adianta. O mesmo não dá para ele também colocar nela para ele, porque não vai gerar débito cardíaco. Não vai gerar ejeção, por mais inotrópico que coloque, não vai ter jeito. Isso aí é só falando de critério de distribuição um pouco. Tá? Bem, aqui a gente vai falar mais de morte encefálica do diagnóstico. Então vamos lá. A gente sempre passa com vocês, a gente passa esse slide quando a gente vai fazer o curso intermediário também, que aí a gente trabalha também, que é o mecanismo, como é a fisiologia desse camarada, porque esse camarada ele não tem cabeça, é diferente. Toda insuficiência orgânica terminal, que não quer dizer que o cara é grave, mas toda insuficiência orgânica assim, terminal, ela gera um quadro assim, que é bem diferente, que é bem rio. Então o cara que tem insuficiência hepática, ele vai ter N alterações super específicas, insuficiência renal crônica terminal também, o cardiopata terminal também, terminal que o órgão já não tem mais jeito. E aí imagina isso daqui, quando o cara ele não tem mais cérebro, o cérebro não funciona. A gente sempre faz aí o exemplo da locomotiva do filme de ação que não funciona, e aquilo ali vai descarrilhando, aquele trem vai correndo, vai ficando sem controle, aquilo ali vai virar uma hora. É a mesma coisa com esse paciente. Por mais que ele tenha processos autonômicos, isso aqui vai parar. Isso aqui uma hora vai parar. Uma hora vai ter um foco ectópico aqui no coração, vai ter uma extracístole que vai degenerar e o paciente vai parar, ou outras coisas vão acontecer. A temperatura de conforto de qualquer ambiente é 23 graus. Claro que entre homens e mulheres existem divergências sobre essa informação. Mas se são 23 graus, quando você tem um paciente de morte encefálica, ele não tem controle de temperatura. Essa temperatura dele vai descendo. O soro que você faz para o paciente lá no CTI, na emergência, também está a 23 graus, ou às vezes menos, e a temperatura dele vai descendo. Semana passada tinha um paciente lá na Zona Norte com 31 graus de temperatura. Então vai caindo a temperatura, as coisas vão acontecendo. Então esse paciente nosso, ele tem um trauma inicial, ele geralmente é hipotenso, ele é desautonômico, então às vezes ele está com a pressão muito alta, muito baixa, hipotérmico. A gente não entra especificamente nesse módulo sobre isso, mas ele tem uma perda do controle neurológico ali, na parte da diurese. Então a urina que sai é com uma perda de água muito grande, é uma urina clara, que a gente brinca que é o xixi limonada, bem clarinho. E aí a gente tem uma perda de água que às vezes são de 7 litros em 12 horas, 14 litros em 12 horas, 21 litros em 12 horas,
E você vai desidratando o paciente. A parte de eletrólitos se perde também. Se perde porque vocês, quando passa na parte ali de urinário, do néfron, que é super delicioso, só que não, só eu que acho isso, não tem problema. E aí você perde por arraste, as coisas vão passando, o líquido vai embora, vai se perdendo, e sódio, e potássio, e magnésio, essas coisas, cálcio, vão se perdendo também. Você tem uma disfunção cardíaca, que ela vai acontecer ao longo do tempo, não importa se o paciente é novo, é velho, a gente já viu isso acontecendo em crianças de 14 anos, 13 anos. E você tem menor vigilância, né? Porque quando você recebe o plantão, quem aqui está dando plantão já? Tem uma galera aí que já está dando plantão. Aí você está dando plantão, vocês vão receber vários plantões, muito mais do que vocês vão ser para receber agora, infelizmente. Aí vocês estão recebendo plantão e tem 20 pacientes, ou 10 ou 12 pacientes, uma série de coisas. Ó, o paciente leito 1 tem que funcionar veia, tem que funcionar artéria, o paciente leito 2 tem que rever a prescrição. O 13 eu internei agora, cara, eu só fiz aí mais ou menos, depois tem que dar uma olhada. Aí você vai, anota tudo, lá pelo 10º, ele diz assim, ó, o 10º está em morte encefálica. Aí mais ou menos, né? Que dá aquela olhada assim, que aí já não dá mais não. Então a gente sabe que o paciente em morte encefálica ele tem menos vigilância em ambientes estressantes, como a parte de trauma de CTI, ele conta como -1, fica difícil mesmo. Aqui a gente vê, ó, na parte específica, que quando acontece a morte encefálica aqui, a pressão cai. A pressão cai, o paciente segue hipotenso. Então, é um paciente que, além desse problema todo, assim que a morte encefálica acontece, uma série de mecanismos ali são ativados ou são desmontados, que a coisa começa a degringolar. E o paciente começa que ele fica hipotenso, já vai ele com uma pressão de 6/4 e você vai ter que correr atrás. Aí o que a gente fala aqui de adoção de fluxos e protocolos? O que a gente vai fazer nesse momento? Como é que a gente vai entender então essa história de morte encefálica? Você disse que, ok, estou convencido de que é difícil, que é grave, que o paciente é grave. Como é que eu identifico esse paciente? Vocês passam por isso o tempo todo e vão passar cada vez mais. Hoje em dia a gente sabe que a adoção de fluxo e protocolo aumenta a qualidade de tudo que a gente faz, seja numa fábrica e seja no hospital também. Então a gente tem fluxos e protocolos também para determinar a morte encefálica. E aí, como eu já tinha vindo aqui na Liga de Trauma, eu confiei na capacidade brilhante das mentes dos alunos da UF, o que a gente vai fazer? A gente vai entender essa questão toda aí da morte encefálica a partir do que tem na lei. Por quê? Para ser chato? Para tu me falar isso 9 horas da noite? Eu já vi 3 aulas, agora vai dar 10 horas, a gente vai falar de lei. Não, é porque é o que é. A lei é o que manda, é como tem que ser e acabou. Não adianta a gente falar de outra coisa, desenhar. A gente até não desenhar, para ficar mais fácil. Mas assim, é o que é. Então vamos lá. A gente vai ter tranquilidade nisso daqui. A lei dos transplantes, que diz como é a morte encefálica no Brasil, como a gente diagnostica, diz assim: é obrigatório para todos os estabelecimentos de saúde notificar a central de transplante o diagnóstico de morte encefálica. Então, assim, toda vez que tem uma suspeita, uma morte encefálica em qualquer hospital, você tem que avisar a central de transplante. É uma notificação compulsória, obrigatória, assim como a gente vê em várias outras doenças. Por quê? Porque vai doar órgão? Não necessariamente. É um controle que o hospital tem que ter e todo o governo tem que ter. Então, a gente sabe que isso daí que é uma situação obrigatória. Aí a lei ajuda e diz para a gente como fazer especificamente. Ele diz que tem que ser constatada e registrada por 2 médicos e que tem que ter um critério tecnológico. Como é que é isso? Para você diagnosticar uma morte encefálica no Brasil, na lei brasileira, como é que você faz? Você tem que ter um exame de um médico clínico, qualquer especialidade, e aí depois você, num período mínimo de 6 horas, você vai ter que ter um exame de um outro médico. Um desses 2 médicos pode ser de qualquer especialidade, mas o outro, obrigatoriamente, tem que ser um neurologista, um neurocirurgião, alguma especialidade relacionada à neurologia aí, tem que ser neuropediatra, e o outro médico tem que fazer. Não precisa qualquer piada, mas pode ser oftalmologista? Pode ser ortopedista? Pode ser ortopedista, também. Não importa o que ele seja. Um tem que ser
pelo menos um deles vai ter que ser neurologista. E depois tem que ter um critério técnico, porque no Brasil ainda tem, em vários países tem entendimento que além da parte humana tem que ter uma parte de um exame. Você dizer, ó, eu vi ali, ó, deu um negócio ali que, ó, já era. Tipo aquele risquinho lá do eletrocardiograma no final do filme lá. Tem que ver alguma coisa para dizer que está em morte encefálica. Então tudo bem. Então isso fica mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Você primeiro tem que ter você pode ter um clínico no início fazendo o exame, tudo bem. Aí depois você vai ter um neurologista que 6 horas depois pelo menos vai fazer o outro exame. E aí depois você vai ter o quê? O exame gráfico, o método gráfico. Esse exame gráfico vem da onde? O Estado manda. O Estado paga esse exame aí, mesmo se você tiver na UPA de um hospital pequeno ali, numa região do Estado que é distante, o Estado fornece esse exame. Ok, isso daqui é uma opção válida aqui, legal, tudo bem. Aí você tem aqui, ó, neurologista, vem, faz o primeiro exame, você já chamou neurologista, porque você vai estar de plantão lá depois, lá, e aí você vai fazer o segundo exame lá, já está lá, tudo bem. Então você quis garantir a questão do neurologista. O neurologista vai embora às 10, eu vou fazer logo o exame com o neurologista, depois eu vou estar de plantão às 5 da manhã e vou fazer o segundo. Então tudo bem. E depois o método gráfico, tudo bem, permitido por lei. Ok. Só que o que a mente da gente pensa? Ah, cara, eu vou fazer um exame e eu vou me responsabilizar por isso? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exame gráfico. Se o exame disser que está em morte encefálica, morte cerebral, aí eu vou dizer que esse paciente realmente está morto. Vamos ver como é que funciona. Vou passar aqui. Se eu começar com o método gráfico, não pode. Não pode porque o primeiro exame tem que ser clínico. Para a gente decorar isso, é a mesma coisa que decorar que a clínica é o quê? A clínica é soberana. Então não existe como você fazer um exame clínico e não ter certeza de que o paciente está em morte encefálica. Pode ir que você vai conseguir determinar isso. Você não vai ter dificuldade. Mas você não pode começar pelo exame. Você vai ter que ter um clínico, um neurologista. Perdão. 6 horas depois ali, seja quem for o primeiro, você vai ter o outro cara fazendo. E aí depois tá tudo certo. Eu coloquei um slide aqui atrás, aqui no meio da miúca, só para dizer que o método gráfico, o exame, ele pode estar no meio. Tudo bem, ele não pode ser o primeiro. O primeiro tem que ser um exame clínico. Até aqui tudo bem? Estamos caminhando pela lei. E está tranquilo. Eu vou falar que está favorável. Então aqui a gente tem, continuando na lei, a gente tem um papel da lei que diz que o paciente está em morte cerebral. O papel da lei que diz que está em morte cerebral. E eu acho isso, para o cara da faculdade, muito legal. Porque, por exemplo, eu na faculdade não tive um papel do atestado de óbito que mostrava lá, ó, tem uma via branca, uma via amarela, uma via rosa. Não tive. Coisa aí que eu tive que ir me encontrando e me esbarrando e vendo. Então isso daqui é o papel que você preenche para dizer que o paciente está em morte cerebral. Tudo bem. Tem que ter um nome. Tem que ter um nome principalmente para doação. Não quer dizer que você não possa abrir se não tiver um nome. Mas para fins de doação, pelo menos, tem que ter um nome. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que você pede a doação para quem? Para a família. A gente não está pedindo doação com mesa branca, né? Perguntando para ele se ele quer doar ou não. Então a família tem que estar presente, eu tenho que saber quem é o cara, se a família quer doar ou se ela não quer doar. A segunda coisa que a gente tem é que eu tenho que saber qual é o passado dessa pessoa. Por exemplo, se eu tenho um paciente de 25 anos, aí eu falo assim, ó, eu tenho um rim aí para oferecer para o centro de transplante. Qual é a história desse cara? Ah não, ó, esse rim é um rim também de 25 anos, um paciente de 25 anos, e ele era um menino que ele estava estudando na faculdade, foi sair, teve alguma questão de tiroteio, e aí ele foi acidentado ali no meio de um tiroteio, foi para o hospital e foi cuidado. Ah tá, eu sei quem é esse cara, sei quem é o nome dele, sei quem é o passado dele, tudo bem. Aí se eu tenho outro paciente ali, que também tem 25 anos, eu ofereço o mesmo rim para vocês, assim, o mesmo morre e falo assim, ó, tem esse cara daqui que também tem 25 anos. Ele também foi alvejado. Ele estava no presídio, só que aí
teve uma rebelião, ele foi alvejado, ele é usuário de drogas, ele compartilha seringa, e dentro da cadeia, por N motivos ali, ele tem exposição de sexo sem segurança, e eu não sei, ele tem uma cicatriz aqui que alguém disse que ele teve um negócio de tumor, mas eu não sei o que é não, mas eu também não sei o nome dele. Gente, esse órgão não é um órgão seguro, não sei quem é esse cara, não tem como a gente utilizar isso aí. E mesmo assim a gente viu que nessas duas histórias a gente mudou do paciente de 25 anos a identificação e a gente partiu de órgãos que a gente queria para órgãos que a gente não queria. Então a gente precisa saber quem é o paciente para fins de doação. A gente tem que saber a causa do coma. Quando o paciente está em coma e aí ele interrompeu ali a parte de consciência, de conexão com a realidade, a gente tem que saber por que isso. A gente coloca o quê? Essas duas figuras aqui para você. Essa figura aqui de um paciente que teve um AVE hemorrágico, teve um sangramento, o sangramento veio aqui, inundou o ventrículo. Ok, isso aqui foi uma causa de coma que gerou uma morte cefálica enorme, desorganizou tudo ali, é justo, né, que isso daí seja uma morte cefálica. E aí o que a gente conta é uma história de uma morte cefálica de um paciente que teve ligaram pra gente e aí falaram assim, ó, teve um paciente que teve um sangramento na cabeça e teve uma morte encefálica aqui. Ah tá, quando é que foi o sangramento? Ah, tem 2 meses de sangramento. Há 2 meses o cara morreu agora? Como é que foi isso daí? Aí a gente foi ver o exame. Aqui, ó. Era esse exame aqui. Só que esse sangramento, ele é muito michuruca para provocar morte cefálica. Ele não desorganizou que nem o outro. Aí quando a gente foi ver, era um paciente que, na verdade, na semana anterior ele teve herpes, teve febre, funcionou um líquor, e aí viu que tinha herpes, e aí era uma meningite herpética. E aí, no caso de meningite herpética, você não pode doar, porque existe a chance de transmissão para o receptor. Então a causa do coma faz muita diferença. Faz muita diferença aí o que aconteceu. Principalmente para coisas transmissíveis, ou até, já aconteceu uma vez na central de transplante, para situações de proteção até do próprio doador. Teve um paciente que tinha um coma de causa indeterminada, não foi o House que foi na casa do paciente, mas a família voltou lá na casa do paciente, tipo House, e aí tinha uma caixa de fenobarbital, que é um medicamento sedativo que parece muito que o paciente fica em morte cefálica ali, a gente vai ver o porquê. E aí o paciente, na verdade, você foi, colocou o paciente em diálise, tentou retirar as drogas e aí o paciente voltou. Ou você poderia dizer, ó, tem morte cefálica, vai doar, vai dar fogo para doar. Entendeu? Então é importante você saber o motivo aí do coma. E é uma questão legal, imprescindível. Quem pode causar morte cefálica? O TCL causa morte cefálica. Ele fica disputando ali a primeira posição junto com o acidente vascular encefálico. No Brasil, a gente tem um pouco mais de TCE. Nos países desenvolvidos, a gente tem um pouco mais de acidente vascular encefálico. Isso tem, não são mais, nem tanto questões sociais, mas também a idade da população. Embora no Brasil a gente tenha cada vez menos morte encefálica por TCE, e cada vez mais morte cefálica por AVE, isquêmico ou hemorrágico, tanto faz. É um padrão de idade de paciente mais idoso. No Rio de Janeiro, se você perguntar, existe menos morte encefálica por causas traumáticas, isso a gente percebeu bastante desde lei seca, e apesar das dificuldades que a gente tem no Rio de Janeiro, com as políticas de segurança também menos. Embora a gente tenha sensível ao aumento de morte encefálica de jovem, por exemplo, no carnaval. A gente teve mais nesse carnaval. 16, 17, 21, 23, bastante, concentra bastante. A gente tem os tumores primários cerebrais que também podem gerar morte encefálica. Encefalopatia anóxica, uma parada cardíaca prolongada, ela pode causar morte encefálica também. E aí você determinando esse tempo, a gente sabe que o paciente que é encontrado parado, um afogamento, pode ser pela encefalopatia uma causa de morte cefálica. Infecção do sistema nervoso central, porque faz edema. E todas essas causas aqui, encefalopatia hepática, obstrução daqueles drenos do líquor lá do cérebro também, que é obstrução de derivação, tudo isso você tem que pensar numa coisa muito simples. Se eu bato meu joelho aqui, faço um trauma grave, meu joelho vai ficar inchado, vai parecer uma bola de futebol.
colesterol, com todos os processos inflamatórios que a gente conhece. Okay. Se a gente tem um trauma, qualquer tipo de trauma cerebral, ora essa, o crânio ele é uma caixa fechada, ele não permite que nenhum dos seus componentes, sangue, tecido ou líquido, aumente ali. Se um dos três aumentar, alguém vai ter que sair. Se alguém apertar ali, alguma coisa vai ter que acontecer. Então, se você tem alguém extra que entrou por causa de um projeto, alguma coisa, um trauma, qualquer coisa horrível aí que acontece, uma foice na cabeça que aconteceu, seja o que for, isso daí vai gerar um problema de espaço. Se você tem um sangramento no AVE hemorrágico, você tem um problema de espaço. Se você tem um AVE isquêmico e aí depois faz edema de inchaço, você tem um problema de espaço. Se você tem um tumor, é a mesma coisa. Se você obstrui a saída do líquido, porque isso daqui é a mesma coisa. Se você tem lesões que provocam também o edema, tipo a meningite, é a mesma coisa. Tá? Vamos passar aqui. Então a gente sabe da causa do coma e da causa do morte cefálica, e já está mais no final aqui do que pode, do que não pode. Hipotermia não pode ter na hora de você diagnosticar morte encefálica. Temperaturas de hipotermia extrema, que é menor do que 32,5, não podem estar presentes para você diagnosticar morte cefálica. Por quê? Porque uma coisa que a gente nunca vê aqui, que é mergulho em lago congelado, que tem um acidente, mergulha no lago congelado, ele perde todos os reflexos profundos e ele fica igualzinho como se fosse um paciente morto encefálico. Então a gente sabe que o paciente hipotérmico não pode abrir um protocolo de morte encefálica. Ah, 35 é? Não. Hipotermia de moderado e severo, menor do que 32,5. Ah, então aquele cara de 31 que você falou ainda há pouco não pôde fazer os exames. Corretamente, não pôde fazer os exames. E óbvio, o uso de droga depressora do sistema nervoso também não pode abrir o protocolo. Você vai abrir o protocolo, aí está lá o paciente com midazolam, fentanil, propofol, N medicações sedativas lá, uma árvore de Natal perto dele. Não dá para você abrir, não dá para você dizer como é que está a parte neurológica dele. Você tem um monte de medicação, ou o paciente que está intoxicado. Você chega lá, você faz os exames, você acha que o paciente tem morte cerebral, mas tem uma série de medicamentos ali que ele tomou. Não dá para dizer. Você tem que esperar o tempo daquela droga desaparecer do sistema, ou dosar a quantidade de droga, para você poder dizer que você pode abrir o protocolo. Bem, chegando na parte do exame, a gente tem aqui que são feitos 2 exames, que a gente vai ter um papo agora, que tem intervalos de 6 horas. Quando é criança, o intervalo é maior. Mas por que o intervalo é maior? A frase que eu deveria fazer, isso só no curso intermediário que vocês vão ter com a liga digital. Mas a gente vai falar agora. A gente tem o exame neurológico maior nos pacientes que são criancinhas, porque a fisiologia do cérebro infantil é diferente, você tem a parte de fechamento de fontanelas diferente, tudo diferente. Então você precisa de um tempo maior entre os exames. Agora, acima de 2 anos, que é a grande maioria dos casos, a gente vai ver agora. Antes de fazer o exame, a gente sempre fala isso daqui, O potencial doador, esse paciente, ele tem que, até para você fazer o exame, ele tem que estar preferencialmente na UTI ou no espaço de terapia intensiva, mesmo que seja na emergência. Tem que ter acesso venoso central, uma veia profunda, tem que ter uma linha arterial, tem que ter uma temperatura central, que é aquela do esôfago lá, fica aqui no ângulo de meio. Tem que ter uma manta que aqueça ele, tem que ter exames laboratoriais, por quê? Porque senão você não faz o exame, você não consegue detectar a temperatura. Isso aqui é o básico. O teu termômetro de casa, o meu, de mercúrio, vai até 35. Como é que eu vou dizer que o cara não está 31? Só se for digital o termômetro. Tem que ser um termômetro digital que vai até lá. Senão eu não consigo dizer que não é 31. Ele vai diminuir, vai bater 35 e eu vou falar, quanto é que está isso aqui? Não sei. Parei. Não consegui seguir o protocolo. Vamos lá. Agora é o desafio de fazer isso aí, Às 9h40 da noite, só esses palavrões aí. Então o que acontece? Quando a gente foi falar de morte encefálica, para ficar bem, o resumo do que a gente precisa gravar é o seguinte: a gente precisa provar que existe uma desconexão entre a cabeça e o corpo. Preciso provar que a cabeça está desconectada do corpo. Como é que eu faço isso? Eu pego um pedaço
função por função do tronco cerebral e vou testar. Se tudo der não funciona, ok, essa parte aqui não funciona, esse paciente está desconectado, cabeça e corpo, e aí significa que não está funcionando, que aí o paciente está em morte encefálica. Até aí tudo bem? É a mesma coisa, sendo bastante rudimentar, se eu for falar assim, olha, tem que provar que essa televisão está queimada. Aí você vai, olha o cabo ali de alimentação e vê que ele está cortado ali, ó. Ah, não, realmente, ó, não vai funcionar a TV. Gente, ó, a TV não vai funcionar. Aí você tem que provar isso daí. É a mesma ideia de desconexão que a gente está falando. Então a gente vai fazendo coisas que vão descendo o tronco cerebral. Não é à toa que a gente faz a ordem. Esses exames, e mundialmente, são esses exames aí. Não tem como ter dúvida. Não dá para dizer, mas não está em coma, mas não vai voltar, mas e aí? Mas eu estou em dúvida. Não tem como ter dúvida entre morte encefálica e coma. Teve uma menina que disse assim, doutor, numa entrevista, eu não vou doar porque teve uma novela que teve uma tenista que estava em morte encefálica e ela acordou, doutor, uma tenista lá, na novela das 6 e tudo mais. Tem gente que riu que viu na novela das 6, pelo menos foi sair que viu. E aí ela acordou, não, ela acordou estando em morte encefálica, ela estava em coma, e aí ela despertou. Morte encefálica é irreversível. A morte, ela é irreversível. Sem cérebro não há vida. São frases emblemáticas que a gente, por exemplo, usa na abordagem da família. A morte encefálica é irreversível. Sem cérebro não há vida. E esse é um processo irreversível. A gente explica isso para a família. Então, o primeiro exame que você faz é o coma aperceptivo. Você vai fazer um estímulo doloroso no paciente e vai ver se o paciente reage. Esse é um estímulo que você não quer fazer. Você quer fazer acima aqui da linha cervical. Por quê? Porque a medula do paciente funciona. Você pode apertar o braço e o pé dele e ele mexer. Pode acontecer. O vídeo está gravando e a gente vai ter que fazer todas as explicações fisiológicas que acontecem. Então vamos lá. Então como é que acontece? Se você corta o rabo da lagartixa, o rabo da lagartixa mexe. Se você pega lá, e aí a minha avó uma vez pegou, segurou o pescoço da galinha, cortou, e que ela cortou, a galinha saiu correndo. E eu saí correndo. A galinha saiu correndo, eu saí correndo. A galinha foi, deu 3 piruetas assim, caiu. Então por quê? Porque a medula funciona, existe algum automatismo naquilo ali. A mesma coisa esse paciente aqui. Esse paciente de morte encefálica, tudo aqui abaixo da linha cervical funciona, e se você apertar pode ser que se movimente. Imagina você querendo abordar sobre doação, tá? A família do lado, você fazendo o exame. A Giovana está do lado fazendo o exame lá, a família do lado pensa. Giovana aperta a mão do paciente para fazer o teste doloroso, o cara levanta o outro braço, acabou. Não vai doar mesmo. Não vai doar, e quem estiver do lado vai sair correndo também. Porque já aconteceu isso. Então, na verdade, você faz aqui acima da linha cervical. E aí o paciente vai fazer o quê? Nada. Acima da linha do pescoço, nada vai acontecer. Esse paciente não pode mexer se ele tiver morte encefálica. Depois você vai pegar uma lanterna, e aí ele vai falando que você vai descendo o tronco cerebral para provar que aquele cabo lá de alimentação está cortado, e você vai fazer um teste ali. Você vai querer o quê? Pupilas que estejam fixas e arreativas. Pode ser que as duas estejam pequenas, pode ser que por causa do trauma esteja uma grande e uma pequena, pode ser uma PCR prolongada, uma parada cardíaca prolongada, pode estar as duas muito abertas. Não estou nem falando de miose, midrise, nada disso. A questão é que quando você joga luz, essas pupilas elas não podem mexer, elas têm que continuar como elas estavam. Por quê? Esse é o exame do nada acontece. Você fez o estímulo doloroso, nada acontece. Você jogou o foco luminoso, o que acontece? Nada acontece. Se o paciente tem morte encefálica. Depois você vai fazer o quê? A parte do reflexo córneo palpebral. Ele pega aqui um cotonete. Pode ser uma gaze? Não, muito leve. Muito bem, isso daí. Pode ser uma agulha? Não, muito doloroso. Também está muito maldoso assim. Você vai pegar um cotonete ou vai pegar algum objeto que você consiga cobrir ele com a gaze, e você vai tocar o olho do paciente. Quando você abre e toca o olho do paciente, o que vai acontecer?
se o paciente vem em morte encefálica? Nada acontece. Eu já fico falando tão isso que eu ia falar assim. O que acontece quando você coloca e nada acontece? Nada acontece. Mas o que acontece quando você coloca isso daí? Nada vai acontecer. E aí você vai descendo o tronco cerebral. Você está realmente dizendo que aquilo ali está cortado. Volta aqui, você tem uma ausência do reflexo óculo-cefálico, ou prova da boneca. É o seguinte, você vai ficar na parte de trás, aqui está o leito do paciente, aqui está a cabeça do paciente. Lá está o pé do paciente. Você vai segurar a cabeça dele e vai fazer um movimento que é horizontal e vertical. Você vai girar, depois você vai girar na vertical também. Quando você gira esse olho desse paciente, ele não pode se mover, ele tem que ficar parado, imóvel, como se fosse um olho pintado de uma boneca, ou como se fosse um olho de uma boneca de pano. O problema é que esse termo aqui, prova da boneca, é um termo desde a descoberta da morte cefálica, em 1970, 1980, e aí as bonecas eram bonecas normais, né? Hoje em dia a boneca fala, mas a minha boneca mexe o olho, como é que eu vou fazer prova da boneca? Minha boneca mexe o olho, fala, come. Não, gente, é boneca de pano. Na última curso que a gente fez, eles explicaram, eles deram esse macete, a gente está usando isso. Uma boneca de pano, não mexe o olho, por mais que você mexa vertical, horizontal, o paciente não vai mexer. Depois você tem uma ausência de resposta às provas calóricas. Aí o pessoal, depois do sexto período aqui, pode até dizer que se você joga água quente, ele olha para o mesmo lado ou para o outro lado, e quando é água fria é diferente. Só que acontece que a gente não vai entrar nessas questões aqui. A gente vai pegar uma seringa para o paciente e vai, com a ajuda de uma sonda, jogar uma água fria. Pode ser soro? Pode. Pode ser água destilada? Pode. E aí você vai jogar nesse paciente um volume bom. Um volume bom. 40, 60 ml, frio. O que é frio? Abaixo da temperatura do paciente. Às vezes a temperatura ambiente é frio. É mais sensível se você fizer com o líquido da geladeira. E aí você vai abrir e observar o olho do paciente. E aí o que acontece quando você joga o líquido frio? O que vai acontecer? Nada vai acontecer. Isso aí, perfeito. Isso daí não é para falar assim, cara, pô, que coisa chata. É para a gente ver como os exames, eles são para você não ter dúvida. Se o paciente fizer qualquer movimentação ali no olho, quer dizer que o exame foi negativo para a morte encefálica. Veja bem, só um macete aqui que a gente fala depois, mas é importante. Conforme eu vou movimentando o paciente, alguns testes, pode ser que ele mexa um braço, uma perna, mas a gente tem que se ater ao que eu estou fazendo naquele teste. Então, esse teste daqui, eu estou mexendo a cabeça e vendo como é o olho do paciente. Se eu mexer a cabeça e o cara levantou a perna, não quer dizer nada. Por quê? Porque eu não estou fazendo esse teste, eu sei que a medula reage, não é essa a questão. Eu estou só vendo o olho. A mesma coisa aqui, a gente está só vendo o olho. Aqui tem um teste aqui que o cara vai, injeta, ele usa uma sondinha para ajudar, usa uma cuba para não escangalhar o leito todo, porque vocês vão de conhecer a fúria dos enfermeiros se você se olhar no leito deles. Minha irmã é enfermeira, tá? E aí você tem aqui a avaliação do paciente ali que você faz ali por 120 segundos, 2 minutos que você vai fazer de cada lado. Beleza. Estou no meu penúltimo teste. Eu vou fazer a ausência do reflexo de tosse. O paciente vai estar entubado, óbvio, que ele não respira. E aí, com uma sonda, ou se já estiver no hospital, se estiver disponível, aquelas sondas que já são acopladas, que a gente chama de traquequer, que você vai lá, que já é toda envelopada, você vai colocar essa sonda completamente até onde? Até tocar a carina. Quando você vai até o final, a carina é onde tem mais receptor para tosse. E aí você vai esperar que tenha tosse. Se não tiver tosse, ok, nada aconteceu, significa aí mais um teste para morte cefálica. Eu já estou aqui embaixo, eu estou descendo meu tronco todo e estou dizendo que o tronco está desconectado. E aqui, a gente está no último teste, que é um teste importante, que é o teste da apneia. Por quê? Porque o centro de respiração ele já está mais aqui
ele é o último centro que, na verdade, desaparece, a maior parte das vezes. Às vezes o paciente não tem reflexo com cotonete ali, com líquido, quando você mexeu a cabeça, quando você fez estímulo doloroso, mas ele ainda tem o que a gente chama de drive respiratório, né? Tem um automatismo ali da respiração. E aí tem essa figura aqui velha, mas que é uma figura que explica bem. É o seguinte: você vai deixar o paciente oxigenar 100% um tempo, e depois de deixar o paciente oxigenar 100% um tempo, você vai desconectar o paciente, ali desconectado, colocar uma sonda ali de 6 litros por minuto, descobrir o paciente e ficar olhando para o paciente e para o monitor. Mas aí, qual é disso daí? Não é uma situação cabalística isso daí. É o seguinte: a gente sabe, vocês com certeza já sabem, que quando você tem um aumento do CO2, o paciente vai, qualquer pessoa, na verdade, vai ter uma inspiração forçada. Você está ali brincando embaixo d'água, de quem fica mais tempo embaixo d'água, vai ter uma hora que você não vai conseguir. Por uma questão do seu CO2 está muito alto, você acaba tendo esse problema. Você vai ter que subir para fazer uma inspiração profunda aí, e você vai depois fazer suas inspirações, isso aí vai ser necessário. Então você espera o quê? Que esse CO2 ele aumente e que o paciente ali faça uma inspiração. Só que o paciente está em morte cefálica. O que acontece aqui? Nada acontece. A única coisa que você fez é que você deixou um backup aqui de oxigênio. Você fez um backup antes, você fez uma pré-oxigenação ali de 10 minutos a 100% ali, e depois você deixou o que a gente chama de fluxo laminar. Chega um pouco de oxigênio assim. E você fica olhando no monitor porque o cara pode ter uma parada cardíaca. E você descobre o paciente que você quer ver se o paciente faz uma inspiração. Ele pode de novo assim, chato, levantar um braço, levantar uma perna, sentar no leito. Tudo isso pode acontecer. Já sentou no leito, no centro cirúrgico, e o anestesista saiu correndo. Vai acontecer. Mas aí você sabe que isso daí acontece. Você relaxa, não, isso aí acontece, não nada não, deita aí. E aí você continua. Aqui é só o passo a passo de como é que a gente faz. E esse é o valor da gasometria alvo. Quando o cara passa de 55, significa que ele já deveria ter feito uma incursão respiratória e isso já deveria ter acontecido. Tá? Aqui é o passo a passo que vem. Bem, mas a gente falou de todos os exames. Então a gente falou o exame que o clínico faz, o exame que o neurologista faz, do 1 ao 7, já fechamos isso daí, vocês estão de parabéns, viram que nada acontece nesse passo a passo, já estão aptos a fazer o exame. Então, normalmente. E aí vocês ficam na última etapa, que é o método complementar. Qual é o método complementar? Bem, só passando rapidamente, já estamos chegando no final. Pode ser uma arteriografia cerebral, em que a gente vê aqui com fluxo e com stop, sem fluxo, pode ser. Pode ser uma cintilografia cerebral, que a gente tem um oco cerebral aqui. Pode ser um eletroencefalograma, que a gente aqui não tem a mínima ideia do que está acontecendo, mas a gente sabe que aqui está diferente. Aqui tem pouca coisa. E o que você tem aqui de espícula aqui, ó, pode ver que parece um eletrocardiograma. O pessoal que tem prova de cardiologia amanhã, o cardio sabe disso. Então você sabe que tem as espículas aqui e que isso daí é o quê? É porque ele lê no máximo o que vem lá do coração, mas no cérebro mesmo já não tem atividade elétrica nenhuma. Isoelétrica, a gente chama. O Doppler transcraniano também é um ultrassom que você vê o fluxo sanguíneo. Aqui é com fluxo, a cada batida, beleza? E aqui, sem fluxo. Isso daqui é o que sobra de reverberação do coração, que a cada batida dá um pulso mínimo ali que mostra isso daqui, ó. Mas não tem fluxo mais. Então são exames que também, assim como o exame clínico, são bem distintos, bem inequívocos. Bem, esse daqui já é a aula, o último slide assim, de tema que a gente tem. E que a gente sempre conversa com vocês porque é mais complicado, mas a gente entende essa necessidade do programa de transplante forense. Diz assim, ó: é legal e ética a suspensão dos procedimentos de suporte terapêuticos quando é determinada a morte encefálica e não doador de órgãos e tecido. Aí fala a resolução, a forma de lei, que palavrão é esse aqui todo.
Quando você tem um paciente morte encefálica, existem duas opções para a família: doar ou não doar. Na família que não vai doar, é resguardado o direito de o quê? Desligar o suporte. Isso é eutanásia? Não. Por quê? Ele está morto. Ele já está morto. Você fez os papéis, você fez o primeiro exame, o neurologista fez o segundo exame, fez o método gráfico, você declarou que o paciente está morto. Então é permitido o desligamento dos aparelhos. Aí você fala assim, nossa, isso é um negócio bem comum. O cara tá lá, eu aqueci, ele tá quente, o coração dele tá batendo, e eu acho que é muito difícil chegar lá e desligar os aparelhos. Bem, é difícil, mas primeira coisa, é respaldado por lei. Segunda coisa, a maior parte das dificuldades que a gente vê não é da família, ao contrário do que a gente pensa, da equipe médica. A família vai dizer, doutor, olha só, eu não vou doar, ou meu pai, minha mãe, minha irmã não era doadora, e eu não vou seguir com isso daí. O senhor disse que morreu, não disse? Então me devolve o corpo, que eu tenho sepultamento, o pessoal já me disse que está no horário, e eu quero pegar o primeiro horário amanhã de sepultamento. Muitas vezes a família é mais objetiva nisso do que o médico. Como é que a gente faz isso daí? Como é que a gente orienta que é um bom método para fazer o desligamento? Entendendo a família que o paciente tem morte encefálica, fechou o protocolo, deseja o corpo, a gente orienta que vocês, o profissional, chame a equipe, um ou dois modelos, né? Chame a equipe, médico, enfermeiro, todo mundo, a família, repita o que aconteceu. Ó, gente, seu fulano está aqui, teve uma hemorrágica, foi detectada a morte encefálica, fez todos os exames, e aqui, no pedido da família, a gente vai proceder os desligamentos dos aparelhos, porque é permitido por lei. Você oferece um tempo para a família, para qualquer questão de ritual, uma oração, alguma coisa, e a partir dali, com auxílio, você vai lá desliga 3, na verdade, monitor, ventilador e as bombas, e na verdade, é mais angustiante às vezes, até para a equipe e para a família uma situação bastante objetiva. Tá? Família não, mas é não, foi o contrário, você não está entendendo. O paciente está em morte encefálica, a família não quer desligar os aparelhos. Apesar do respaldo por lei, fora assim, por orientação jurídica, assim, que vocês um dia vocês vão enfrentar, talvez isso. Você está no CTI que é público, tem que ter aquele leito ali, uma questão de justiça, a gente orienta que você aguarde. E aí, obviamente, em poucas horas, acontece a parada cardíaca se você não tem a manutenção do paciente. Certo? Olha só. É isso que a gente tem hoje na parte de morte cefálica. A Liga de Trauma depois tem a parte avançada, a gente já fez curso, tem parte prática, e aí tem partes específicas sobre a parte da tarde. Na verdade, a gente sempre tem uma parte prática, não só de morte cefálica, de como manter o doador, de como conversa com a família, e salvo algumas dúvidas que vocês tenham, é isso aí, tá bom?